E a gente continua falando sobre isso, viu? O monitoramento feito pela Universidade Federal de Alagoas apontou o aumento no número de casos de Covid-19 em 17 bairros aqui de Maceió. Em uma semana, 5 deles estão em estado de alerta. Aglomeração, falta de máscara e de distanciamento social numa pandemia não poderia trazer outro resultado. Os casos de contaminação e de mortes crescem a cada dia. Cenário preocupante para quem se cuida. Muitas pessoas não estão acreditando nem que está acontecendo esse tipo de enfermidade, porque é uma enfermidade muito grave. Dona Eliege veio ao posto de saúde de Jacarecica para fazer o teste da Covid. Mesmo tendo todos os cuidados, ela ficou gripada. Esses dias eu senti assim, uma reação assim na garganta, umas secreções e corri, logo para o médico, claro, para evitar problemas maiores. A coordenação do posto de saúde diz que a procura por atendimento por aqui cresceu. O fluxo da unidade ele continua bastante movimentado, inclusive nas outras sentinelas, finais de semana está sendo movimentado e a procura está sendo bem significante entre os jovens e adultos também. Do final do ano passado para o começo desse ano, os casos não param de crescer. Isso pode ser comprovado a partir de um estudo da Universidade Federal de Alagoas, que aponta que na última semana houve crescimento dos casos da Covid-19 em 17 bairros aqui da capital. 5 deles apresentam situações mais críticas. O maior crescimento foi na Ponta da Terra, 9% em uma semana. Em Mangabeiras foram 7%. No São Jorge, 6%. Na Gruta de Lourdes e em Riacho Doce, 5%. A Covid-19 tem crescido em Alagoas, em especial na capital. Quase todos os bairros de Maceió, Covid tem se espalhado e tem tido um histórico de aumento. Entendendo que a maneira mais efetiva de conter o vírus seria a vacina, que não temos ainda no Brasil, no horizonte próximo, ainda não temos uma sinalização que sejamos vacinados o mais breve possível. A única maneira que temos quanto população, quanto cidadãos, de ajudar no controle, de ajudar no combate ao vírus, é o uso da máscara, é o distanciamento social e o uso de álcool em gel. Fomos até a Ponta da Terra. O bairro tem 377 casos confirmados. Mesmo assim, parte da população não usa a máscara de proteção. Dona Francisca lamenta. A gente tem que ter cuidado e cuidar dos outros também. Apesar de eu não morar nesse bairro, mas eu estou por aqui, então tenho que andar com cuidado, Com álcool gel na bolsa, Sempre se cuidando. Sempre se cuidando. E se protegendo. E se protegendo. Sempre se cuidando. E a partir de agora, o procedimento para fazer o registro e transferência de veículos passa a ser digital em todo o país. O repórter Douglas França tem mais informações para nós. Olá, isso mesmo, mas vale reforçar que essas mudanças estão valendo apenas para os veículos registrados a partir do dia 4 de janeiro. Obviamente são muitas as dúvidas, vamos tentar esclarecer algumas delas aqui com o Sérgio Adriano, que é o chefe de controle de veículos do Detran, bem-vindo ao nosso telejornal. Sérgio, como eu acabei de falar, apenas para os veículos que forem registrados a partir de agora, né? Apenas para os veículos que forem registrados a partir de agora. Nós tivemos recentemente uma modificação em relação ao documento de licenciamento de veículos, onde passou a ser adotado apenas o formato digital, e agora, por imposição de uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN, haverá também a supressão do popular compra e venda, aquele documento utilizado nas transferências. Ou seja, aquele documento verde que todo mundo já conhece, já viu, aquele documento não vai mais existir. Como é que vai ser isso? Aquele documento será suprimido e substituído por um formato em papel comum. Certo. E o procedimento, Sérgio, mudou também? Ficou mais burocrático? Ficou mais fácil? Vocês ainda estão estudando, avaliando? Como é que vai ser esse procedimento? Não, substancialmente não houve uma modificação, mas, claro, evidentemente que há uma alteração ou outra, mas o Detran Alagoas está, nesse momento, estudando os formatos dos procedimentos adotados para que isso possa ser levado à população com o menor impacto possível. Até porque é uma resolução nova, né? Ainda está sendo estudado, avaliado, como você falou, passar para o público de uma maneira mais fácil, porque a gente sabe que toda mudança gera dúvida, gera receio, né? Exatamente, levar a população de uma forma que cause o menor impacto possível nos procedimentos adotados, se possível facilitando. Certo. E você falou que o DUT também vai sumir.
Aquele do DUT, tecnicamente o DUT, né, o popular documento de compra e venda, ele não mais existirá. E quando do primeiro registro de um veículo ou algum outro procedimento que demande a emissão de um compra e venda, será adotado um documento, o formato num papel comum, logicamente com inclusões sistêmicas, mas em um papel comum. E, ou seja, no fim das contas, o que vai predominar mesmo é a versão digital, né? As pessoas vão poder levar ali no seu smartphone, enfim, sempre ali à mão, né? O documento de licenciamento, sim. Para transferência, no papel comum, mas no licenciamento, sim, totalmente digital. Certo. Para quem quiser tirar mais dúvidas, eu sei que você falou agora que ainda está sendo estudado, né? A resolução é nova, mas para quem quiser saber mais, tirar mais algumas dúvidas, o que é que as pessoas podem fazer? Olha, nós temos nossas redes sociais, temos uma equipe que acompanha e dará a resposta imediata, e todas essas informações a respeito das modificações, elas serão inseridas no nosso portal. Muito obrigado, Sérgio, pelas orientações, pelas informações. Como o Sérgio falou, é uma resolução nova, o DETRAN ainda está estudando a forma como isso vai ser passado para os condutores, para as pessoas, mas é isso. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar no site do DETRAN, esse que está aparecendo aí agora na sua tela, detran.al.gov.br ou nas redes sociais. É com vocês no estúdio. E vamos às fotos, gente. Ao amanhecer do Bom Dia Alagoas, o primeiro registro é do Cícero Fernandes, do Antares. Ele mandou essa foto logo cedo pra gente. A foto agora é da Eliette Souza, da Ilha da Croa, na Barca de Santo Antônio. Olha aí a Ilha da Croa. Um abraço para todos. Adelmo Monteiro, de Porto Calvo, sempre participando aqui do Bom Dia Alagoas, mandando esse registro de uma manhã um pouco fria lá em Porto Calvo. Parece ser frio. Aparentemente, né? Aparentemente. O Juan Paulo, né? Ecovia Norte, perto do aeroporto Zumbi dos Palmares. Olha a foto, ficou bonita a foto dele. Pegou um registro bem legal aí. O João Lopes, agora de Satuba. Foto do João. Outro João Pedro Frazão, Graciliano Ramos, mandou essa foto aqui do sol chegando forte. E o Beto Lima mandou um registro lá da aldeia Vasso Cocal, em Joaquim Gomes. Olha só, bela foto, belo registro aí na zona rural, muito legal, hein? Jaedson Silva, de São Luís do Quitunde. Olha a foto aí de São Luís. E a Dilma Vieira agora, de Coqueiro Seco. Dilma, fotão, hein? Privilégio de ter essa imagem logo ao amanhecer. Ficou bonito mesmo. Vamos para o tabuleiro dos Martins, agora tabuleiro do Martins. Renato Júnior, olha a foto do Renato aqui. E para a gente finalizar, o Antônio Vespa mandou essa foto lá da praia de Pajuçara. Olha só, onde o Douglas Lopes amanheceu, onde ele trouxe imagem aqui do Bom Dia Alagoas logo cedo pra gente. Valeu, Antônio. Obrigada pela participação. Belo registro aí amanhã dessa terça-feira. Como diz o poeta Carlos Moura, que é cantor também, né? Mergulhar no azul piscina. Tá lindo, né? Tá bonito. O mar de Pajuçara, né? Vamos continuar falando de economia. Uma notícia boa, uma notícia importante. Mesmo em meio a essa pandemia, a intenção de investimento é grande entre empresários no estado. Mais da metade dos micro e pequenos empreendedores devem injetar recursos para melhorar o faturamento. Pois é, segundo uma pesquisa do Sebrae, eles pretendem investir principalmente em divulgação e modernização de produtos e processos. 2020 não foi um ano nada bom para muitos micro e pequenos empresários por causa da pandemia. O cenário de incertezas assustou muitos investidores, mas o Randolfo foi mais corajoso e abriu uma lanchonete que, para surpresa dele, vem dando certo. Foi bem desafiador no início abrir, porque nós estamos diante desse cenário que é um pouco complicado, no meio de uma pandemia, mas eu te confesso que até nos surpreendeu, que o movimento a cada mês vem melhorando, porque é um cenário que o processo do delivery, ele tem uma demanda muito grande. Então, assim, nos surpreendeu no início e nós estamos investindo a cada mês um pouco mais, porque a nossa demanda tem aumentado a cada mês. Para que o faturamento continue crescendo em 2021, ele apostou em inovações na empresa. Foi montado um espaço para jogos, tanto para adultos quanto para crianças. O estabelecimento também foi adaptado para eventos. A gente tenta fazer algo diferente para justamente sair um pouco desse cenário complicado e desbravar outros territórios, né? Para que a gente possa satisfazer o cliente e ter um retorno também como empreendedorismo. A coragem dos empresários realmente está sendo maior que o medo. O Alfeu também encarou a pandemia e em julho do ano passado abriu uma fábrica de persianas. Um sonho já de 3 anos que nós vimos a necessidade de ter um fabricante de persianas aqui em Alagoas.
Nós conseguimos esse dinheiro com um empreendimento que nós tínhamos no Rio Grande do Sul. Nós acabamos vendendo e investimos em máquinas. Os resultados foram surpreendentes, estão sendo, né? Estão sendo por quê? Porque é um produto diferenciado, um produto de qualidade e um preço direto de fábrica. A expectativa em 2021 é de mais crescimento e, para isso, ele vai investir pesado na divulgação da marca. Tenho feito alguns cursos no Sebrae. O Sebrae tem me dado um auxílio, né, online. Eles têm nos ajudado online e está sendo muito bom. E eu acredito que 2021 vai ser um crescimento exponencial. 2021 promete ser um ano melhor para muitas empresas. Uma pesquisa do Sebrae aponta que 63% dos micro e pequenos empresários pretendem investir em seus negócios a fim de melhorar o faturamento que foi prejudicado no ano passado com a pandemia. A pesquisa também mostra as intenções de investimentos dos empresários. Eles pretendem aplicar recursos em divulgação, modernização de produtos e processos, ampliação da oferta de mercadorias, serviços, atendimento e capacidade produtiva. A gerente da Unidade de Soluções e Inovação do Sebrae explica que esse desejo de investir é reflexo dos prejuízos que muitos empresários tiveram no ano passado. Esse desejo do empresário continuar investindo nos mostra que ele entendeu, de alguma forma, nesse momento de dor, que é muito importante se preparar para qualquer momento da empresa. E esse momento, às vezes, é um momento como esse, que foi um momento de imposição, da dor da pandemia, da necessidade de fechar a porta em determinado momento, mas também, às vezes, um momento de investir na sua empresa, mas um momento de entender que inovar é um processo contínuo e que não necessariamente você vai ter que ter grandes investimentos em recursos, muitas vezes trabalhar a sua equipe, entender quem é o seu cliente, entender por que ele sai de casa para ir no seu negócio, como ele faz esse percurso, diminuir os ruídos que a gente tem nas relações com o cliente, que o cliente é o nosso ouro de mina. Mas a pandemia continua e ela reforça que é preciso atenção ao fazer os investimentos. Existem vários caminhos, A gente tem um caminho de busca, acesso ao crédito, que a gente percebeu na pesquisa, que muitos não têm conhecimento, onde buscar. Então, a gente, enquanto Sebrae, está junto, preparando esse empresário para que ele possa chegar na melhor linha de crédito. Tem um outro caminho, que é o caminho de trabalhar a gestão da sua empresa, que às vezes você não somente precisa do acesso ao crédito, mas também trabalhar a sua gestão. Então, uma melhoria de processos, trabalhar o seu design, trabalhar a sua presença digital, pode aumentar o seu faturamento. Olha que legal, né? E olha, se você tiver interesse de receber orientações aí do Sebrae para seu negócio, basta entrar em contato através do telefone, anote aí, 0800 570 0800. De volta, e as atividades presenciais no Tribunal de Justiça de Alagoas e nas demais unidades estão suspensas até o dia 31 de janeiro. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a repórter Isabelle Monteiro. Isabelle, é com você. Oi, Sofia, bom dia mais uma vez. Olha, continua de maneira presencial as audiências que já haviam sido previamente agendadas aqui pelo Tribunal de Justiça. Mas para explicar sobre essas e outras atividades, como elas vão funcionar na prática, vou conversar agora com o presidente do Tribunal de Justiça, Tutmés Aran. Bom dia, Tutmés. Bom dia. Como é que vai funcionar na prática, essas atividades do Tribunal? Olha, nós estávamos funcionando basicamente no teletrabalho. Teletrabalho é um regime híbrido, onde 30% trabalha presencialmente e o resto virtualmente. Então, isso quer dizer que nós estávamos fazendo alguns trabalhos presenciais, algumas audiências presenciais, por exemplo. Agora, com o aumento do contágio do corona, nós vamos endurecer mais um pouco. Vamos virtualizar mais, restringindo ao máximo o trabalho presencial e resumindo esse trabalho presencial para atos ou providências absolutamente necessárias, como, por exemplo, as audiências que já estavam marcadas de forma presencial, exatamente para não prejudicar as pessoas. Essa decisão de que essas atividades continuem assim remotas e quem vai determinar
se há ainda necessidade de atividades presenciais, são os juízes responsáveis por cada caso? Cada caso é um caso, cada comarca tem as suas peculiaridades. Então, o juiz vai, dentro da sua sensibilidade, determinar aquele ato que deva ou não ser praticado presencialmente. A regra geral é a virtualidade, a exceção, a presencialidade. Nenhum evento pode ser permitido nesse momento, né, para evitar aglomerações. Eventos que provoquem aglomeração, não é? Então, qualquer evento, pode até acontecer o evento, desde que ele aconteça de modo a não aglomerar, respeitando, naturalmente, as normas de controle sanitário. E os mandados, eles podem ser expedidos e cumpridos? Como é que fica essa situação? Os mandados vão ser expedidos e, na medida do possível, cumpridos, né? Com toda a cautela, né? Porque o oficial de justiça é um profissional hoje que precisa ser visto com muita delicadeza, né? Porque ele é quem tem mais contato com o povo, né? E ele é quem eventualmente se contagia mais. Então, o oficial de justiça tem toda uma aparelhagem à sua disposição para bem realizar as suas tarefas. Essa suspensão vale também para a contagem de prazo para o cumprimento e a devolução desses mandados? Vale até o dia 20 de janeiro, os prazos processuais cíveis estão suspensos. De modo que esse endurecimento que a gente está propondo hoje é um endurecimento que não provoca grandes prejuízos para quem quer que seja. Inicialmente, essa medida é até o dia 31 de janeiro, mas há também a possibilidade de se estender mais, não é isso? Olha, eu diria, dentro da experiência que a gente acumulou aqui dentro, e considerando as vantagens, as enormes vantagens do teletrabalho, eu diria que o teletrabalho é uma forma que veio para ficar. Não voltaremos ao modo de trabalhar antes da pandemia, porque é cômodo, porque é econômico, porque é produtivo. Comodidade, economia e produtividade. Somando, não há como você voltar atrás. Muito obrigada, doutor Mestre, pelas informações. Olha isso, viu? Todas as informações são encontradas também no site do Tribunal de Justiça. Para quem precisar dos serviços do tribunal, fica aí atento que os serviços, o trabalho vai funcionar aí de maneira remota. O teletrabalho aqui está agora comandando por conta do aumento de casos do coronavírus aqui no estado de Alagoas. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Isabelle. Obrigada pelas informações. E só para lembrar, o site do TJ é o tjl.com.br. Obrigado, Isabelle. E a gente muda de assunto agora para falar de educação. Porque na nossa segunda reportagem sobre o ensino em tempos de pandemia, nós vamos conhecer um modelo que parecia um pouco distante para a maioria dos estudantes, mas que se tornou presente por causa da necessidade do isolamento. O ensino híbrido. Pois é, esse ensino ele mistura momentos de participação presencial e online dos alunos e foi utilizado no retorno das atividades de vários cursos, como os da área de saúde, por exemplo, um exercício de disciplina e concentração para alunos e professores. A pandemia mudou a rotina de todos nós. Por vários meses, muitos lugares ficaram de portas fechadas, todos compartilhando a mesma experiência, a pandemia da Covid-19 e a necessidade de se adequar ao isolamento social. Escolas, universidades e outros estabelecimentos de ensino precisaram às pressas readequar a forma de ensino para que o aprendizado pudesse continuar. Essa necessidade fez da tecnologia uma aliada. E muita gente teve que se reinventar e adotar novos métodos. O ensino híbrido foi um deles. Através dessa câmera, o Tiago, que é professor do curso de farmácia, consegue ensinar em tempo real os alunos que estão em casa. O laboratório foi todo ajustado para isso. O microscópio é ligado a este computador que consegue transmitir a imagem que antes só seria possível a olho nu. Dada a pandemia, essas tecnologias educacionais,
elas terminaram ganhando muita força e oferecendo para os alunos esse sistema onde a gente tem a possibilidade daquele aluno que não tem nenhuma comorbidade ou nenhum problema e tem disponibilidade em vir assistir às aulas presenciais aqui na instituição e, simultaneamente, a gente oferece a possibilidade do aluno que está em casa, dado alguma situação que ele não possa assistir essas aulas, eles possam acompanhar simultaneamente da mesma forma e, inclusive, interagir e participar dessas aulas. Em alguns dias da semana, as aulas também acontecem de forma presencial, mas, ao mesmo tempo, são gravadas ou transmitidas ao vivo pela internet para quem preferir assistir online. Muitos alunos que moram no interior, dada esses gastos com o fato de estar morando nas grandes capitais, terminam não vindo e optando por acompanhar essas aulas pelo sistema híbrido, até como uma forma de diminuir esses custos financeiros morando aqui na capital. O Daniel é estudante do curso. Durante a semana, a rotina que antes era só na faculdade foi dividida entre aulas online e presenciais. Para ele, a tecnologia foi fundamental para não atrasar o curso. Através dela, o que aconteceu foi que, de fato, a gente não ficou despriorizado, né? A gente teve como estar acompanhando, ainda assim, o acesso a essas aulas. E, caso não tivesse esse sistema online, o que iria acontecer, pelo menos no meu caso, seria que eu realmente iria estar parando de estudar, né? A Agnes é estudante do 8º período de enfermagem. O ensino híbrido está na rotina dela há alguns meses. E, para se adaptar, não foi nada fácil. Em casa, eu tinha um pouco mais de dificuldade para estar sempre prestando atenção nas aulas, pelo fato de ter o meu irmão cadeirante, a minha mãe também, e precisar muito da minha atenção. Então, assim, para me focar em casa era um pouco mais complicado do que eu estando na universidade, em sala de aula, e que a gente sabe que nada supera o olho a olho com o professor, os colegas, as dinâmicas, né? E foi bem complicado no começo, até começar a se adaptar. Ela prefere o modelo presencial, mas admite que a tecnologia ajuda e muito. Para mim, nada supera uma sala de aula. Então, assim, eu, Agnes, no meu ponto de vista, eu preferia realmente as aulas todas presenciais. Mas que se for retomado, eu sei que para algumas pessoas vai ser necessário. Às vezes a correria do dia a dia tem pessoas que não têm esse tempo de estar realmente na faculdade e ter essa flexibilidade para algumas pessoas seria até viáveis. Essa psicopedagoga explica que a adaptação não é fácil. O que nós precisamos é agir de forma assertiva e usar a tecnologia e todas as TICs, né, a favor da educação, a favor das crianças, dos jovens, né? Então, gamificar as aulas, né, ajudar nessa junção do presencial com o online de forma mais criativa possível, para que os alunos possam ser protagonistas e possam participar e conseguir voltar, de fato, também para uma aula presencial, né? Mas que o modelo híbrido tem muitos benefícios. Vai trabalhar muito a autonomia do aluno, o aluno ele vai deixar de ser só telespectador, digamos assim, ele vai passar também a ser protagonista dessa aprendizagem, desse ensino, porque em casa ele pode montar um ambiente de estudo para ele vai estudar sozinho e vai trazer o que ele aprendeu para dentro da sala de aula. O professor vai funcionar como um mediador desse conhecimento. Então, essa autonomia para os alunos, sejam eles das escolas regulares ou do ensino superior, vai ser algo muito bacana. E mesmo quando a Covid-19 não for mais considerada uma situação de pandemia e as aulas presenciais retornarem sem risco, o ambiente virtual vai ter garantido seu espaço. Essas tecnologias, elas vieram para ficar, elas se mostraram e vêm se mostrando durante essa pandemia que elas são eficazes, a gente pode utilizar ela e o ensino ele é válido e com certeza elas vão permanecer aí para sempre, com certeza, independente, porque a pandemia ela vai passar, mas as tecnologias educacionais, o sistema híbrido, eles vão permanecer. Amanhã a gente vai ver a última reportagem da série sobre o ensino EAD, não perca, hein? Com bom dia. Olha, a sobrecarga de trabalho, esgotamento devido a essa sobrecarga pode desencadear a síndrome de burnout. A gente conversa sobre o assunto com o psiquiatra Gustavo Amena, está aqui com a gente. Muito obrigado, Gustavo, bem-vindo, bom dia, feliz ano novo para você. Eu queria que você começasse explicando exatamente o que é essa síndrome. Bom dia, Gilvan, bom dia, Sofia.
Bom, a síndrome de burnout, ela quer dizer o limite que o profissional chega, né, na sua atividade de trabalho. O que é que acontece? O termo significa queimar por completo. É aquele indivíduo que chega à exaustão, que chega a um nível de estresse no seu trabalho, devido às grandes demandas, devido ao acúmulo de tarefas. E ele acaba ficando sobrecarregado, tendo um baixo desempenho no seu trabalho e até tendo uma sensação de ineficácia no seu trabalho, né? Então, o termo burnout, ele surge lá na década de 70, quando Herbert Freudenberg, que é um psicanalista estadunidense que trabalhou esse termo, né, descrevendo o excesso de trabalho nos trabalhadores da saúde, especificamente naquela época, mas depois isso se amplia para várias profissões, como jornalistas também, enfermeiros, policiais, pessoas que trabalham diretamente com pessoas, né? Doutor Gustavo, existe uma necessidade hoje em dia das pessoas ficarem atentas aos sintomas, né? Porque na correria do dia a dia mesmo, a pessoa pode ali estar muito estressada, pode estar ali não rendendo no trabalho e não sabe nem o porquê de não estar sendo eficaz, como o senhor falou. Exatamente. Existem vários fatores que contribuem para isso, Sofia. Na verdade, as questões organizacionais das empresas, junto com características pessoais dos indivíduos. O que é que isso quer dizer? Aqueles indivíduos que são mais comprometidos com o trabalho, que acabam acumulando mais atividades, ou aquelas organizações que são mais desorganizadas mesmo, no sentido de haverem mudanças constantes nos processos de trabalho, as relações de trabalho. Então, imagine o que é uma máquina, né, que é o ser humano, uma máquina complexa, abrindo várias janelas ao mesmo tempo, né, e ele acaba, então, tendo uma sobrecarga, ficando com lentidão e não desempenhando o seu trabalho da maneira que deveria. Isso também acarreta mudanças comportamentais nos indivíduos. Então, é comum que os indivíduos fiquem mais nervosos, com características de cinismo do ambiente de trabalho, mais irritados, explodindo por qualquer coisa. E então isso começa a prejudicar sobremaneira o desempenho do profissional. Agora, como é que é feita essa avaliação, né? Porque é depressivo, você começa a confundir com outras doenças, com outros tipos de resultado em relação à questão do estresse, da ansiedade, por exemplo. Dá para se confundir, né, Gustavo? Dá para se confundir, é um diagnóstico complexo, não só com transtornos do ponto de vista psíquicos, né, com manifestações depressivas ou ansiosas, até mesmo sintomas de pânico naqueles indivíduos que estão mais graves, né, com uma situação limite, como também alterações cardiovasculares, indivíduos que começam também a ter queixas físicas. Então, é normal o indivíduo com burnout procurar vários profissionais. É aquele paciente que está tendo uma enxaqueca crônica, que está tendo problemas gastrointestinais com frequência, então ele vai no gastro, ele vai no neuro, ele vai em vários profissionais e quando chega no psiquiatra, que a gente faz uma avaliação mais ampla, né, de todo esse processo, do nexo causal da doença, a gente consegue identificar que a raiz está ali no ambiente de trabalho. E a gente não pode esquecer que esse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, com o home office, isso acaba se intensificando de uma maneira muito mais marcante, porque o termo home office significa escritório em casa. Quem é que tem essa estrutura em casa? As pessoas estão tendo que lidar hoje em dia com todos os afazeres domésticos, é fazer o seu almoço, é fazer a higiene da casa, cuidar dos filhos, enfim, são várias atividades. Então as pessoas estão trabalhando muito mais hoje em dia. Então elas estão estressadas, elas estão cansadas e com isso, né, acaba tendo mais chance de desenvolver o transtorno do burnout, que é caracterizado por sintomas depressivos, ansiosos, além de uma gama de manifestações físicas que precisam ser criteriosamente avaliadas. Doutor Gustavo, vou aproveitar que o senhor falou sobre a pandemia, sobre a Covid-19 e nessa situação, como o senhor falou, tem muita gente em casa, mas não
só em relação ao trabalho. As pessoas em casa, elas estão preocupadas, elas ficam ansiosas, elas realmente colocam sobre si uma carga muito maior do que se a gente não tivesse nesse período de pandemia. Então, excesso de trabalho e a pandemia podem acabar desencadeando uma síndrome, né, de quem não tinha, de quem sequer tinha algum sintoma ou alguma propensão a ter o problema. Claro, né? A gente perdeu muito nessa pandemia, a gente perdeu o convívio social, a gente perdeu nossas válvulas de escape. Isso é muito importante, né, para que a gente contrabalanceie o estresse e as atividades que nos dão prazer. Então, hoje estamos mais isolados, né, com poucas atividades físicas até, por conta de todo esse controle do isolamento social, mas, sem dúvida alguma, esse momento de isolamento, de pandemia, de medo, de incertezas, o nosso cérebro reage péssimo a essas incertezas. Então, esse é um momento que a gente precisa ter muita atenção, que é um momento muito fértil para o desencadeamento de transtornos mentais. Você falou que existem respostas físicas, claro, mas como é que se dá esse tratamento também? Passa pela terapia, passa pela conversa, exatamente de que forma? O tratamento é feito de uma maneira multidisciplinar, requer um engajamento do próprio indivíduo no seu tratamento, um entender do seu próprio limite. Eu sempre brinco que a gente tem que dar limites a um mundo que é sem limites, né? Então, as demandas estão sempre chegando, a gente precisa entender que tem o tempo para tudo, ter mais autocompaixão, autopiedade, tentar entender nossos limites, né? Fazer um tratamento psicoterápico com um psicólogo capacitado, passar por uma avaliação psiquiátrica, entender que a atividade física ela também é importantíssima para elevar nossos índices de endorfinas e proporcionar mais saúde mental ao indivíduo, a boa alimentação, a meditação, as atividades executadas de uma forma plena. Hoje a gente fala muito de mindfulness, que é a atenção ao momento presente. Isso não precisa ser só através da meditação, isso pode ser através das atividades do dia a dia. Se você está aguando o seu jardim, viva aquele momento, sinta a sensação da água escorrendo na sua mão, né? Viva aquele momento intensamente. Contrabalanceie as demandas de trabalho com descansos ativos também. A gente pode fazer jogo de tabuleiro, pode fazer palavras cruzadas, montar quebra-cabeça, ou seja, a gente está mexendo com nossas habilidades e também descansando a nossa mente, né? Então, existe uma série de mudanças que precisam ser entendidas e o indivíduo tem que estar engajado nesse processo de transformação. Doutor Gustavo, para a gente finalizar, a pessoa que é diagnosticada com a síndrome de burnout, qual o tratamento? Ela é psiquiatria, é psiquiátrico, é psicológico? Como funciona? É um tratamento multidisciplinar que envolve terapia, que envolve o medicamento, quando necessário, né? Porque geralmente são pessoas que estão manifestando sintomas depressivos, sintomas ansiosos, sintomas de pânico, de evitação, de exaustão. Então, são pessoas que têm déficits neurobiológicos do ponto de vista dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, e hoje as medicações estão muito avançadas, né, e muito específicas para cada caso. É preciso de uma avaliação criteriosa. E tem que ter também a sensibilidade nesse conjunto todo. A gente sabe que a pessoa precisa se tratar, que deve procurar um profissional ou esse atendimento multidisciplinar, mas as empresas precisam encarar isso como uma realidade também, né, Gustavo? Sem sombra de dúvidas, que é um enfrentamento aí que deve ser, é uma realidade que a gente está vivendo e a gente precisa compreender, a empresa, as empresas precisam compreender também, né? Estimular as boas relações de trabalho, estimular os descansos dos seus funcionários, elogiarem quando o funcionário tiver um bom desempenho, celebrar as vitórias da equipe. Isso tudo facilita um bom funcionamento da empresa e, sem sombra de dúvida, uma saúde mental de uma maneira muito mais gratificante. Nós queremos agradecer a sua presença aqui no Bom Dia, né? No comecinho do ano. Feliz Ano Novo. E muito obrigado. Dia. Feliz Ano Novo a todos os alagoanos. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutor Gustavo. Você viu ontem aqui no Bom Dia que uma portaria do governo federal que começou a valer no final de dezembro
obriga passageiros de voos internacionais que embarcarem para o Brasil a apresentar o teste para a Covid-19. Essa obrigação vale também para todos os viajantes brasileiros ou estrangeiros. Para falar sobre o assunto, aqui com a gente, Juliano Pessoa, advogado, para tirar todas essas dúvidas. Juliano, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Juliana, a pessoa que precisa viajar, por exemplo, precisa fazer um teste. É necessário esse teste. O plano de saúde pode cobrir isso ou não? Bom dia, Gilvan, bom dia, Sofia, bom dia quem nos assiste. Olha só, a gente tem duas questões aí interessantes do ponto de vista prático. Veja só, uma situação seria aquele brasileiro, de repente, que está fora do país e está querendo regressar para o Brasil, né? Naturalmente, ele terá que realizar essa testagem no país onde ele se encontra, né? Os planos de saúde têm cobertura no território nacional. Então, naturalmente, no caso desse exemplo, o paciente terá que arcar com essa testagem lá fora. Especificamente nesse caso do paciente que está fora do país, o que eu sugeriria aqui é que, geralmente, quando as pessoas saem do país, elas contratam aquelas apólices de seguro, né, que inclui seguro-saúde para, de repente, alguma intercorrência que aconteça lá fora. Então, ele pode tentar acionar essa apólice lá fora e verificar se há a possibilidade de existir essa cobertura. Já o brasileiro que se encontra no Brasil e deseja ir para outro país onde há essa exigência também, a gente precisa relembrar aqui as exigências do Ministério da Saúde, bem como da Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Que traz vários requisitos na diretriz de utilização para que o médico prescreva essa testagem para o paciente. Então, em tese, simplesmente por uma solicitação de um país no exterior, exigindo essa apresentação desse teste, o plano, em tese, não teria a obrigação de cobrir essa testagem somente por esse motivo. A gente nem precisa ir muito longe, viu, Juliano? Porque, por exemplo, tem alguns estados, algumas cidades aqui que exigem a apresentação desse teste. Por exemplo, agora, final de ano, muita gente viajou e algumas cidades solicitaram. Fernando de Noronha mesmo, em Pernambuco, as pessoas, para poder entrar na ilha, precisavam apresentar esse teste. Nessa situação, o plano de saúde também não cobre, né? Mesmo sendo uma viagem em território nacional, em que há exigência aí, até porque, normalmente, quando há exigência do teste, é de até 24 horas o prazo do teste. E, normalmente, nem sai nessa rapidez toda quando você faz pelo plano, né? Exatamente, é muito interessante esse exemplo porque, segundo as normas, né, da ANS, o operador de plano de saúde, ela tem até 3 dias, até 72 horas para poder autorizar essa testagem. Em alguns casos acontece de forma mais breve, em outros não. Então, de fato, se ele for atender essa exigência de prazo de 24 horas, será muito difícil que ele consiga fazer isso por meio do plano. Além disso, como nós falamos na pergunta anterior, existem alguns requisitos que devem ser verificados ali para poder se solicitar essa testagem por meio do plano de saúde, né, conforme a diretriz de utilização da ANS. Então, em tese, a exigência de algum tipo de evento ou de cidade específica, por si só, ela também não estaria contida nas normas, né, em todas as diretrizes que são preconizadas desde o início da pandemia, tanto pelo Ministério da Saúde como pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, de fato. Tem um problema também que normalmente você faz esse teste, ou os testes, né? Quando você tem sintomas, apresenta algum sintoma, aí normalmente você procura, né? Se exigir que a pessoa vá ao médico para que esse médico solicite um teste para que essa pessoa possa viajar, já é uma exposição maior, também tem isso, né? Exatamente, ainda tem essa questão, né? Ele pode se dirigir a uma emergência, como ele pode também, no caso, Gilvan, marcar até uma consulta com o seu médico, que o acompanha de forma rotineira, e marcar uma consulta particular para isso. Mas é aquela coisa, ou existirá coincidência, né, que pode acontecer, de repente, num período que o paciente está se organizando para realizar essa viagem, ele pode estar com algum tipo de sintoma característico que sugira que ele está, de repente, com um contágio. Aí, nesse caso, sim, certamente o plano de saúde terá que cobrir, porque haverá prescrição médica e indicação médica dentro dos critérios que são exigidos e o plano terá sim que cobrir nesse caso. Mas se não houver essa coincidência, por si só, pegando única e exclusivamente essa exigência de uma testagem ou por um local ou por uma instituição, isso por si só não é de fato um motivo que fundamente uma prescrição por parte do profissional médico. Só que aí já cai no campo da irresponsabilidade do viajante, né? De estar viajando ou estar ali com a programação normal, apresentando qualquer sintoma.
Exatamente, né? Ele não deve fazer isso. Inclusive, a gente vem ouvindo muito hoje, depois desse avanço, né, dessa chamada segunda onda, os profissionais médicos todos os dias dizendo isso. Sentiu algum sintoma, vai imediatamente a uma assistência de saúde, né, uma instituição de saúde, para poder ser atendido por um profissional médico que está na linha de frente, que está lidando com isso todos esses meses, para ele verificar se há necessidade, naquele caso concreto, de se pedir uma testagem, se existir a necessidade da testagem, qual é o tipo de teste mais indicado para aquele paciente, e é o médico que tem que aferir isso. Então, ou seja, tem todos esses contextos aí envolvendo essa situação, né? Então, acho que antes de qualquer tipo de foco em viagem, principalmente, especialmente se for uma viagem com intuito turístico, as pessoas precisam estar atentas e ouvindo o que a comunidade científica vem dizendo rotineiramente, cotidianamente, né? É preciso que a gente preste atenção hoje no que é recomendado, que é cuidar da saúde, cuidar das pessoas que a gente ama e preservar a saúde de toda a sociedade. Tem um relato de pessoas que, por exemplo, teve uma crise alérgica, foi ser atendido pelo médico, o médico não passou o teste, argumentando que se eu passar o teste agora e depois se apresentar sintomas, não vai poder fazer esse teste. Isso realmente existe? Como é que funciona isso? Existe um limite? Essa pergunta é interessantíssima, Gilvan. Não existe esse limite, tá certo? Essa informação, se foi passada desta forma, ela está equivocada, não deveria ser passada assim, até porque se a gente olhar pelo lado do paciente, né, que muitas vezes não tem acesso a determinadas informações, a partir do momento que ele ouve um comunicado deste, ele pode amanhã estar tendo os sintomas e ficar na sua residência sem querer procurar um médico pelo receio de repente, ficar inserido numa situação como essa. Então, não existe isso. Quantas vezes for necessário, se ele estiver preenchendo os requisitos que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como o Ministério da Saúde, preconizam para a testagem, seja do RT-PCR, seja do sorológico, o médico irá fazer essa prescrição e o plano de saúde terá que observar as normas, as regras e a legislação e cumprir, sim, com a sua obrigação de fazer essa cobertura. Não existe essa limitação. Quem vai verificar isso é o médico assistente, é o médico que está em contato com o paciente. Então, as pessoas fiquem tranquilas, sentiu qualquer sintoma, vá em busca de um profissional médico e ele é que irá analisar o seu caso, os seus sintomas e verificar se há ou não a necessidade de realizar a testagem. Se houver, mesmo que no momento posterior você volte a ter novos sintomas, ele poderá sim solicitar nova testagem para esse paciente. Não há nenhum problema nisso. A única limitação em relação a esses testes, eu digo a eles, o PCR, o IgG, o IgM, é em relação a fazer o IgG, né? Que é aquele teste que mostra se a pessoa desenvolveu ali algum tipo de anticorpo contra o vírus, né? Em relação ao vírus. Então, se a pessoa, por exemplo, ela já tiver tido um PCR negativo, ela não, positivo, na verdade, ela não tem direito a fazer o IgG pelo plano? É isso, mais ou menos assim, Juliano? Exatamente, é bom até para a gente relembrar essas regras, né? Na realidade, houve uma alteração no transcorrer da pandemia em relação ao sorológico, especialmente, né? Se aprovou de forma totalmente solta e depois se restringiu muito. Então, existem vários critérios de exclusão, como esse que você bem mencionou. Então, aquele paciente que já, de repente, se submeteu a uma testagem de RT-PCR e positivou, ou seja, ele já tem ciência que foi contagiado, que foi contaminado com o Covid-19. Então, ele não terá a cobertura, pelo menos pelo seu plano de saúde, para realizar a testagem sorológica, porque já há ciência da contaminação, né, do contágio. Então, não há necessidade por isso. Então, dentre os critérios que foram preconizados, né, pelas autoridades de saúde e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, esse paciente, de fato, não terá a cobertura do seu plano para poder realizar essa testagem. Se ele assim desejar, ele terá que fazer, infelizmente, pela via particular. Juliano Pessoa, bom dia. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui e pelas orientações e esclarecimentos. Feliz ano novo, viu? Para todos nós, bom 2021 para todos nós, com muita saúde e com as vacinas daqui a pouco. Bom dia para vocês. Valeu, Juliano. Obrigada pelas informações. E sobre como esse aumento vai impactar nas contas dos municípios, a gente conversa agora com Douglas Lopes, que está com o economista Cícero Péricles. Douglas, bom dia para você novamente. Como a gente falou no VT anterior, na reportagem anterior, vai ser um desafio grande, né, para alguns gestores. Um desafio enorme que exige um trabalho de equipe e um comprometimento em querer mudar de verdade, cortar gastos, diminuir secretarias, né, luxos supérfluos de gabinete e muito mais.
é a força de todos, né, para o bem comum daquela cidade, para o bem da coletividade. A gente está aqui com o economista Cícero Péricles, ele estava ao longo de todo o ano passado e no primeiro quadro nosso, na primeira terça-feira do ano, está aqui de volta. Cícero, bom dia, feliz ano novo, mais uma vez. A gente acabou de ver aí, a gente já falou na semana passada também, os impactos na economia alagoana do salário mínimo. Só que na semana passada a gente falava ainda dos valores anunciados antigos, de 1.088. Cravou agora 1.100. O impacto é ainda maior. O que é que cada gestor tem que fazer? Que falar, eu tenho que cortar gastos, tenho que demitir, tenho que fazer aquilo. Tem que cortar na própria carne mesmo, não é isso? Bom dia. Sim. Bom dia, Douglas. R$ 1.100 é o novo salário mínimo. Evidentemente que com esse aumento de mais R$ 12, né, do programado, na verdade não é aumento, não pode nem usar a palavra aumento, é um reajuste, ou seja, uma recomposição das perdas do salário mínimo em função da inflação. Como o INPC, o Índice Nacional do Preço ao Consumidor, o acumulado ao longo de 2020 chega a 5,2, o salário mínimo, na verdade, foi reajustado. Reajuste não é aumento, reajuste é apenas a superação da inflação desse período de 12 meses. Impacto grande. Por quê? Porque as prefeituras têm pouca receita, as micro e pequenas empresas estão com imensas dificuldades, não é isso? As prefeituras, agora, os novos prefeitos que assumem, terão muito mais despesas. Por quê? Porque o contingente de funcionários públicos municipais, de todo o funcionalismo público alagoano, é o maior. Ou seja, 130 mil funcionários públicos municipais de um total de 190 mil. E a responsabilidade, parte considerável desses funcionários são CLT. E, claro, tem ajuste automático, né, do salário. Serão despesas mas como os prefeitos estão entrando, estão mais entusiasmados, estão com mais fôlego, não é? Evidentemente que é uma das tarefas centrais, manter a folha de pessoal em dia. E quando se propuseram, né, inicialmente lá, ser candidato, quando pensaram na candidatura e depois de eleitos, sabem muito bem que a tarefa não é fácil. Não é fácil. Que a rapadura é doce, mas não é mole. A rapadura é doce, mas não é mole. Então, ele vai ter despesas, folha de pessoal, principalmente, segundo o custeio, que é muito alto, né, de todas as prefeituras, a manutenção da máquina pública, responsabilidade com os contratos já assumidos anteriormente e também, se sobrar algum dinheiro, difícil este ano, será para investimentos. Ou seja, a tarefa do prefeito é de manhã, de tarde, de noite acompanhar o setor de finanças públicas da prefeitura. Todos os municípios sofrem de igual forma ou alguns escapam, tipo a capital, a situação é um pouquinho diferente, cidades maiores também? Maiores sim, pelo seguinte, porque como tem renda própria, receita própria, alguma receita própria, mas 90 municípios alagoanos, os 90 menores, não têm receita própria, receita autônoma, né? Ou seja, IPTU e ISS, para pagar a folha de pessoal. Depende desses repasses federais. Depende do FPM, de convênios, transferência do Estado, cota parte do ICMS, ou seja, as prefeituras já têm consciência plena, né, que há muitos anos acompanham esse processo, eles não têm renda própria para pagar a folha de pessoal. E agora a pandemia continua, os números vêm aumentando, estamos sem auxílio emergencial, complica um pouco mais? Muito mais o quadro, por quê? Porque a pobreza social dessas localidades é imensa, é intensa, não é? Ou seja, a maior parte da população depende da renda pública para sobreviver, seja o auxílio emergencial, seja o BPC. As prefeituras, por sua vez, dependem das transferências, como nós falamos. Então, o quadro dos novos prefeitos é tão duro ou talvez mais difícil do que o do ano passado. Pergunta fácil. Solução: cortar gastos, cortar secretarias, gastos supérfluos, luxos de gabinete, luxo de secretariado. Agora, fundamentalmente, tem que fazer muitas propostas, ou seja, muitos encaminhamentos para os recursos federais aumentarem e também os recursos estaduais, nesses casos de 90. E nos maiores que podem arrecadar, porque as pequenas localidades, Douglas, não têm o que arrecadar e não podem arrecadar. Por quê? Porque a base material é muito pequena. Mas os médios municípios, os grandes municípios, Arapiraca, Maceió e alguns outras capitais regionais, Delmiro Gouveia, Penedo, Palmeira, São Miguel, isso sim tem a capacidade de um certo fôlego, né, para fazer cobranças do IPTU, do ISS, mas as demais não, as demais vão sofrer muito, já estão sofrendo muito. Então, a gente sai do impacto do salário mínimo e fala do balanço da pandemia do ano passado e agora perspectiva para 2021. Setores continuaram, permaneceram lá estável, outros se deram bem, outros caíram. Que setores se deram melhores durante a pandemia, professor? Sim. Olha, veja bem, primeiro no geral, né, a economia alagoana, ela sobreviveu ao ano 2020 com dificuldades, é verdade, mas
esperávamos muito mais gravidade em função da nossa pobreza. Mas não, a economia foi atravessando mês a mês, principalmente como você levantou agora com todo esse ajuste, auxílio emergencial, linhas emergenciais de crédito, fez com que Alagoas atravessasse o período de 2020 com relativa tranquilidade. E nós devemos ter, sim, uma taxa negativa em 2020, taxa negativa de crescimento, mas provavelmente menor que a média nacional. Já os setores econômicos, não é isso? Porque a economia como um todo tem esse desempenho. Mas a agricultura, indústria, comércio, serviços, esses sim tiveram rendimentos diferenciados, muito diferenciados. Alguns saíram bem na economia e atravessaram o ano, cresceram. Alguns segmentos cresceram na economia, outros tiveram perdas fortíssimas. Quem perdeu? O setor de serviços, Douglas, muito fortemente. O setor de serviços chamado não essencial, esse que teve que fechar as portas, comércio, galeria, o varejo, o varejo de calçados, de roupa, armarinho, lojas, esse sofreu um impacto muito grande, tanto que o setor de serviços acumula, aliás, o setor de comércio acumula ao longo do ano uma taxa negativa de menos 4% no ano passado, um impacto muito grande. Perdeu também o setor de serviços, o turismo, por exemplo, é patente, né? As perdas do turismo, de eventos, festas, essa parte, mas também rede escolar, ou seja, alguns setores, serviços pessoais, por exemplo, as cabeleireiras, tu lembra, né? Do período de abril até setembro, essas perdas todas ficaram acumuladas ao longo de 2020 no setor de serviços, que teve uma taxa negativa de menos 19%. É muito alto. Muito alto. Eu passei ontem numa loja de aluguel de roupas, lembrei de você. Eu disse, a cara de Cícero Péricles vendo essa loja, dizendo, poxa, essa criatura, né? Esse empresário está alugando para quem? Paletó, vestido de noiva, vestido de casamento, vestido de formatura. Terrível para essa perda, para esse setor da economia. Sim, né? muita perda. O setor de serviços, o setor de comércio foram não essenciais. Por quê? Porque os que ganharam, os que sobreviveram bem, foram exatamente os setores chamados essenciais. Ou seja, o comércio que manteve-se aberto ao longo dos meses da pandemia, esse sim, farmácias, postos de gasolina, material de construção varejo, que foi o recorde de todas as vendas de toda a economia, foi o setor no varejo, o setor de material de construção civil, que foi muito beneficiado pelo auxílio emergencial. Esses segmentos terminaram o ano bem, não é? No setor do varejo e no setor do atacado, os distribuidores. Por quê? Porque os distribuidores, Douglas, é uma novidade aqui em Alagoas. Esses últimos 15, 20 anos, esse segmento cresceu muito. São 150 empresas aproximadamente que essas empresas trazem tudo que é de industrializado do sul e sudeste e revendem aqui em Alagoas. E nós temos aí 20 mil pontos de venda que eles fazem esse processo. E neste período, eles atuaram muito bem, conseguiram manter todo o fluxo de mercadoria e receberam muito dinheiro. Tanto que os relatórios da Secretaria da Fazenda apontam que o setor de atacado, ou seja, as grandes distribuidoras que nós conhecemos aqui em Alagoas, que estão centradas muito em Maceió e Arapiraca, elas cresceram muito, passou a ser o segmento econômico mais forte, de maior contribuição aos tributos federais e também municipais. 2021 chegou, o que espera agora, esses 12 meses desse ano tão complicado, difícil, que a gente ainda virou o ano e a pandemia continua. Douglas, veja bem, primeiro no âmbito nacional, no plano nacional, nós temos uma dificuldade, a pandemia permanece. Nós estamos aqui de máscara, por quê? Porque a segunda onda continua muito forte em todo o país. Isso já atrapalha muito o desenvolvimento econômico brasileiro. Segundo ponto, que não há sinais na economia de recuperação forte. Ainda não é? Esperemos que talvez no segundo semestre nós tenhamos isso. Isso no plano nacional. E no plano local, nós estamos a economia alagoana necessita urgentemente, mas muito fortemente, de instrumentos de estímulo e apoio à economia, apoio financeiro, apoio creditício, todas as formas de apoio. Para quê? Para que a economia cresça não somente para responder ao ano de 2021, mas também as perdas acumuladas ao longo de 2020, né? Que foram grandes para o setor do comércio, setor do serviço e alguns setores, como você perguntou, que atravessaram o ano de que não tiveram perdas, mas também não se destacaram das suas vendas, como a agricultura, né? A agricultura foi beneficiada pela chuva e também pelos preços que ficaram elevados. Por exemplo, a pecuária tiveram os preços elevados, então se beneficiou. A indústria, como ela não foi penalizada, não teve limitações no seu funcionamento, então ela manteve-se, mas tem problemas de atendimento, de fornecimento, ou seja, das matérias-primas que cresceram de preço, mas a indústria alagoana é muito pequena, 12% da economia tão somente. E a construção civil teve um baque muito forte, né, nos meses de abril e maio, mas houve uma recuperação. A economia alagoana, como um conjunto, está terminando o ano
com relativa tranquilidade. Agora, a expectativa vai ter uma taxa negativa, é evidente, mas a expectativa para 2021 depende, primeiro, fortemente do cenário nacional, de recuperação econômica forte, da passagem da pandemia, com ela atuando, com a pandemia forte como está. Setores inteiros, por exemplo, nós falamos do turismo. O turismo e pandemia são incompatíveis, né? Evidentemente, o seu desenvolvimento. E, claro, das medidas complementares de uma nova agenda de medidas que contribuam para que a economia alagoana, essa economia pobre, com a agricultura pouco dinâmica, com uma indústria muito limitada, com o setor de serviços deficiente, que nós sabemos aqui em Alagoas, com o setor de comércio também muito estreito para as demandas de 3.300.000 alagoanos, que essa economia só pode crescer se a economia brasileira crescer também e se tiver um sistema de estímulo financeiro, de apoio à população da renda, para que nós possamos ter um ano de 2021 melhor que 2020. A gente continua muito dependente do cenário nacional, né? Muito, porque nós somos muito pobres, né? Alagoas tem a renda também muito baixa, a renda média muito baixa e perdeu renda este ano. Ou seja, mesmo com as contribuições, com os 5 bilhões e 400 milhões de recursos vindos pelo auxílio emergencial, a economia como um todo, e nós vamos assistir esse baque agora em fevereiro, né? Porque como terminou em dezembro o auxílio emergencial, mês de janeiro ainda resta algum dinheiro, mas em fevereiro nós teremos um baque e o comércio está muito preocupado, o setor de serviços também, e é um cenário difícil para a sociedade, para os novos prefeitos e para os consumidores. Valeu. Professor, muito obrigado e até terça-feira que vem, hein? Até terça que vem. Até mais. Bom dia. Grande abraço. Gilvan, Sofia, segue o Bom Dia. A gente volta já. Valeu, Douglas Lopes. Obrigada para você. Obrigada. Manda um abraço aí para o Cícero. A pandemia causada pelo coronavírus está interferindo diretamente na programação da Festa de Bom Jesus dos Navegantes, que acontece anualmente na cidade de Penedo. A gente conversa agora com a Isabelle Monteiro. A programação será modificada de que forma, hein, Isabelle? Oi, Gilvan, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Bom Dia Alagoas. Olha, com a adoção de medidas super importantes para evitar aglomeração e, assim, evitar também a transmissão do coronavírus. Nós vamos saber sobre essas medidas agora com a Aline Costa, ela que é secretária municipal de Cultura de Penedo. Bom dia, Aline. Bom dia, Isabelle. Como é que vai acontecer essa programação? Com quais medidas? A principal medida, né, a proibição, né, não acontecerá os shows artísticos, né, que já é bem tradicional também. Então, essa programação artística esse ano não vai ter, não vai haver. Esse ano será só a programação religiosa, com algumas restrições também por conta do coronavírus. E que restrições seriam essas? As restrições é a diminuição, né, do público para a missa campal, que será bem limitado. Teremos também a mudança do percurso da procissão, que esse ano não acontecerá a procissão terrestre também, a fluvial, e após a procissão fluvial acontecerá uma carreata, será em forma de carreata, justamente para não aglomerar, não haver contaminação. Essas mudanças englobam também pessoas dentro das embarcações, não é isso? Isso. Todos os anos sempre é disponibilizado para os romeiros, os fiéis, né, que sempre acompanham e querem participar dos festejos do Bom Jesus dos Navegantes, que já acontece há 137 anos. Então, esse ano não terá essas embarcações, será só a balsa, com restrições também, né? Só do santo, só mecânico, alguns componentes só da Diocese de Penedo e autoridades. Inclusive, as poucas pessoas que estarão envolvidas também vão precisar se credenciar, é isso? Exatamente. Terá sua identificação, credenciamento, já para não haver aglomeração. Em relação à missa, Aline, como é que vai ficar? Porque vai ter toda a programação religiosa nessa edição, né, de número 137. Sim. Então, as missas, né, se dá início aos festejos de Bom Jesus, agora na próxima quinta-feira, dia 7, que a programação dá início dia 7 e finaliza dia 10. Então, com salva de fogos, às 6 da manhã, às 18, às 12 e às 18 horas. E às 19, a missa campal, todos os dias, em frente à Capela de Santa Cruz. Essa mudança por conta do coronavírus mudou também a questão do desenvolvimento econômico da cidade, né? Isso, porque sempre é feito essa festa, né, com atrações artísticas para o desenvolvimento, né, do comércio local,
que atraia o turista e desenvolva o nosso município. Vamos reforçar só para quem está em casa como é que vai acontecer, a gente encerrar a nossa entrevista? Eu quero reforçar e convidar todos que fiquem em casa. Acompanhe pelas redes sociais da Prefeitura Municipal do Penedo, que terá toda a sua transmissão através do Facebook, do Instagram, do YouTube. Então, acompanhe em casa. A você, penedense, que está nos assistindo também, aguarde o Bom Jesus, que pela primeira vez ele estará passando na sua porta. Muito obrigada pelas informações, Aline. Olha isso, viu, Gilvan, Sofia? Pela primeira vez, essa programação que é tão esperada pelos moradores da cidade de Penedo e também dos municípios vizinhos, né? Porque muita gente sai de suas cidades para ir curtir a programação. Esse ano, infelizmente, não vai ter por conta da pandemia do coronavírus, mas é uma medida importante aí para que todo mundo se mantenha seguro. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Isabelle. Bom dia para você. É verdade, né? É uma festa tradicional, né? E está tomando todas as precauções aí, que as pessoas possam vivenciar esse momento, né? Um momento que é ligado à questão religiosa, também à questão cultural. Para manter super a importante. tradição, Claro, né? Uma tradição maravilhosa lá em Penedo. Verdade. Vamos falar agora de verão. A estação ensolarada começou há alguns dias e com a sua chegada a galera fica bem animada, né, para praticar vários esportes. Mas é preciso ter consciência, porque o momento é de cuidados especiais com a Covid. O verão chegou e mais uma vez com um sol para cada um. Não tá nada fácil. Quando chega essa época do ano, o que não pode faltar é aquela ida à praia, uma boa hidratação e claro que para muita gente praticar esportes é essencial. O problema é que neste verão temos que conviver com a Covid e por isso os cuidados na prática esportiva passaram a ser redobrados. Precisamos lembrar que é extremamente importante a atividade física. A nossa população brasileira, ela é obesa, índices até grandes, tá? E a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento da Covid-19 em uma pessoa. Além de que a atividade física também tende a melhorar o sistema imunológico. Então, todo mundo precisa se mexer, é fundamental. Porém, nesse momento que estamos vivenciando um aumento assim expressivo no número de casos da Covid-19, é importante ter assim, em mente o que vai ser feito. Qualquer atividade física já vale a pena, com os cuidados. Opções de esportes não faltam, mas a escolha nesse momento também precisa ter um pouco de cuidado para que o combate ao coronavírus não sirva de oportunidade para ser infectado. Atividade física ao ar livre, de preferência de forma individual, no máximo com outra pessoa ao lado, mantendo um certo grau de distanciamento social. Evitar aquelas atividades com um número grande de participantes, por exemplo, a bicicleta com vários participantes é interessante evitar. E lembrar que todo mundo, nesse momento, mesmo aquele município que não solicite isso, é importante usar a máscara. A máscara ela é fundamental nesse momento também. Como as outras coisas, né? Tá? Lavar as mãos, usar álcool em gel e distanciamento social. Desde a liberação do decreto estadual para as academias e outras atividades físicas, que os locais se adequaram para receber os alunos e tem dado muito certo para quem cumpre todos os protocolos. Temos agora a situação de fazer a higienização das máquinas antes e depois do uso. Os alunos não são orientados a fazer qualquer uso de máquina ou exercício sem fazer higienização. O protocolo de segurança de cada um trazer sua própria garrafinha, não tem compartilhamento de bebedouro para todos, entendeu? Cada um com sua squeeze. E também a questão da toalha individual, para fazer a sua antisepsia, limpeza de máquina e também do suor. Em novembro, um decreto municipal incluiu as atividades nas academias como sendo um serviço essencial. Ficou assim mais evidenciado hoje em dia que a atividade física, exercícios físicos são uma ótima arma contra o vírus, entendeu? Promoção da saúde, manutenção, melhoria do condicionamento físico. Na rua, na academia, na praia, seja lá onde for, o esporte é um grande aliado nesse combate à Covid. E não esquece que depois do treino, os cuidados continuam. Vamos falar agora de um alagoano querido por muita gente, né? Um atleta dedicado e que soube dar a volta por cima quando teve dificuldades. E olha, em 2019 ele recebeu a medalha olímpica de Pequim, 11 anos após disputar a competição. Hoje, Bruno Lins vive a expectativa de estar representando novamente o Brasil nas Olimpíadas, dessa vez em Tóquio.
Desde muito cedo, o dono desses passos já tinha um caminho traçado no esporte. O ano era 2008, Olimpíadas de Pequim, na China. Era a estreia do alagoano Bruno Lins na competição, a mais importante no cenário mundial. Estava ali a chance de deixar a sua marca na história do atletismo brasileiro e mundial. Mas antes de chegar lá, foram muitas corridas e muitos desafios. Foi aqui na pista de atletismo do estádio Rei Pelé que o Bruno Lins deu os primeiros passos nas competições. E ali já era possível ver que o menino poderia ir muito mais longe. Na minha carreira foi tudo muito rápido, né? Então, inclusive na primeira competição que eu participei, que foi o GEAL, Jogos Estudantis Alagoanos, eu nem sabia que valia vaga para os Jogos da Juventude. E na época a árbitra que estava, que inclusive era minha amiga, ela falou: Bruno, eu acho que você vai obter até vaga para os Jogos da Juventude, que seria em Goiânia, né? E aí eu cheguei em casa e falei: mãe, eu acho que eu vou viajar para Goiânia. Inclusive no início da minha carreira, eu vim aqui, eu fiz a prova de 100, 200, 400. Aí eu ia querer também correr até 800 e o Maibal na época falou assim: ó, não, chega, é três provas individuais por atleta. Né? Se você for correr agora, algum revezamento, então chega. Então, eu nem sabia o que era 100 metros, 200, 400. Mas no começo era tudo tão novo que a parte técnica ainda não estava bem apurada. Foi em 2007, quando saiu de Alagoas, que a joia passou a ser lapidada. Cheguei meio brutão lá, né? Assim, era um diamante que não tinha sido lapidado de forma alguma. E eu pensei muitas vezes em desistir, em vir embora, por conta desse sofrimento de estar longe de casa, dessa dificuldade de adaptar o treinamento. Mas ainda bem que eu tive a cabeça para persistir e continuar. E no ano seguinte valeu a pena, onde eu consegui o índice para estar indo até então, que seria a minha primeira Olimpíada, que foi de Pequim 2008, né? O ano de 2008 já batia a porta e com ele as Olimpíadas de Pequim. Aquela que falamos no início da reportagem. Com uma vaga garantida nos Jogos, os primeiros dias na cidade olímpica parecia um sonho. De todos os lados, atletas que eram referências para ele. Inclusive, um dia eu estava com o Sandro Viana, meu companheiro de revezamento, e a gente estava arremessando e, de repente, o Kobe Bryant parou do nosso lado e começou a jogar basquete com a gente. Se perguntou se podia, a gente, é claro, aí começamos a brincar, a jogar, né? E passado todo esse momento de brincadeiras, alegria, teve um momento do foco, né? De chegar e competir. E a gente amargar aquele quarto lugar, né? Então, foi muito doloroso na época. A gente ficou a centésimos do pódio, de um terceiro lugar. E ali eu senti o meu primeiro baque como atleta, né? De alto nível, o que era uma decepção de estar em uma Olimpíada, ser finalista e quase um medalhista. Mas essa história não acabaria ali em 2008. 11 anos depois veio a confirmação de que a equipe brasileira herdaria a medalha de bronze do time jamaicano, que foi flagrado no exame antidoping. Mais de uma década depois, chegou o reconhecimento de muito trabalho. Foi um choque muito grande, né? O repórter me ligou e aí eu mal falei com ele, já liguei para minha mãe, ela estava, por coincidência, ela estava rezando na igreja de joelhos, pedindo algumas graças a Deus e eu acho que essa ela nem imaginaria que aconteceria, ela foi atendida. Liguei para minha esposa também, no momento, ela estava dando aula, ela, que foi? Falei, nossa, amor, eu sou medalhista, deu certo. Enfim, então é uma alegria muito grande, né? Então, hoje eu saber que eu sou medalhista olímpico, que eu faço parte desse hall da fama, né? Mais uma vez falando nacional e internacionalmente, é muito gratificante. Agora, 12 anos depois do primeiro ciclo olímpico, Bruno tenta mais uma vez alcançar uma vaga. Dessa vez, para os Jogos em Tóquio, no Japão, este ano. Já que os Jogos eram previstos para 2020, mas foram adiados por causa da Covid. A preparação dele continua firme. Agora, voltando para Presidente Prudente, é focar realmente nos treinos. Estou aqui de férias, mas já com a cabeça já voltada lá para os treinos, para pegar no gás total, né? Já que eu vim de um pós-período competitivo, então já engatar para já obter logo esse índice para as Olimpíadas e estar em mais um aí. Se assim for feita a vontade de Deus. Como ninguém é de ferro, a lagoana aproveitou as férias para matar um pouquinho da saudade da família, dos amigos e das belezas da terrinha depois de 2 anos. Estava matando um pouco da saudade e saber que já dia 2 vou retornar agora, dá até uma tristeza, né?
Mas o compromisso chama, tem que voltar para treinar, retomar os trabalhos, senão a gente não vive só de férias, né? Toda essa energia recarregada, os passos do 5º alagoano medalhista olímpico seguem firmes. Rumo a, quem sabe, mais uma medalha no peito. E focar agora de vez, né, nos treinamentos para a gente estar obtendo aí a nossa vaga, tão sonhando a vaga para as Olimpíadas de Tóquio 2021. Vai conseguir sim, muito treinamento. Ai, boa sorte para ele, sim. E a PRF divulgou um balanço. Na verdade, a gente vai voltar a falar com Douglas Lopes agora, no bairro do Farol, gente, que vai mostrar uma situação no eixo do quartel que tem atrapalhado bastante o trânsito naquela região, viu? Douglas, mostra pra gente o que está acontecendo aí. Olha, Sofia, é um problema sério que precisa ser resolvido o mais rápido possível. O problema acontece aqui na rua Manuel Maia Nobre. Rua Manuel Maia Nobre, logo assim que você sai do eixo quartel. O problema é esse. A Casal veio resolver um problema aqui de um vazamento. Aí resolveu o problema do vazamento, veio aquela equipe terceirizada, fez o serviço de recapeamento, mas olha só a qualidade do serviço feito aqui. Não precisa dizer mais nada. Precisa dizer alguma coisa? Não, né? Muito buraco aqui, buraco lá na frente, buraco lá na frente. Opa! Olha o banho aí, gente. Cuidado, Carlos. Cuidado, Douglas. Então é isso. E como se não bastasse, gente, essa é uma rua que é muito movimentada. Vem um carro vindo e essa também, ó, vem carro nesse outro sentido. Ó, vem carro no outro sentido. Aí se você vai tentar desviar do buraco, olha agora a cena, olha agora a cena. Olha o caminhão. Aí vem o caminhão para tentar desviar do buraco, ele poderia ir para outra via. Só que no outro lado vem carro também. Aí é um perigo danado, é um vai e vem danado. Os moradores querem uma providência da Casal. E por falar em Casal, eu quero dizer a vocês que a nossa produção ligou para a Casal e eu acabei de receber aqui a resposta da Casal. A Casal diz o seguinte, que ainda hoje, terça-feira, dia 5, vai enviar aqui uma equipe ao local para saber do que se trata a referida obra. Se constatado que foi obra da companhia, serão tomadas as medidas cabíveis para solucionar o caso. Eu conversei com o porteiro que fica aqui em frente a esse buraco, ele falou que foi sim uma obra da Casal há pouco mais de um mês. Eles passaram uma semana cavando, escavando, tirando barro, colocando barro, fecharam o vazamento, só que voltou o vazamento e o pior, ficaram buracos absurdos que a gente volta a mostrar aqui na tela da TV Gazeta. Para você se situar, vem aqui, Carlos, agora, ó, lá no fim da rua, é o bem, ó, lá tá vendo agora, dá para ver bem aí? Pronto, saindo ali, gente, vindo para cá, lá é o término do eixo quartel, que você vem e desemboca aqui nessa rua Manuel Maia Nobre, no bairro do Farol. Muita água, muito buraco, um perigo danado é esperar que a Casal cumpra o que prometeu, de vir aqui avaliar, ver que problema é esse, para tentar solucionar. O que não pode ficar, gente, é dessa forma. Daqui a pouquinho, o trânsito aumenta e muito nessa região e todo mundo faz isso, ó. Para desviar do buraco, vai para o lado do lá. Só que do lado do lá também é via, aí o bicho pega e se complica. A gente, inclusive, Gilvan e Sofia, antes de entrar aqui ao vivo, nós vimos aqui 2 carros caindo nesse buraco, num barulho danado. Aí já viu, né? Vai embora pneu, suspensão, vai embora tudo. E todo mundo faz isso, ó. Olha aqui agora, ó. Para desviar do buraco, vai para a pista contrária. Isso não pode ficar assim, tem que ser tomada uma providência. A Casal aqui, a SMTT tem que também mandar uma equipe antes que aconteça um acidente de carro, de caminhão, seja lá o que for. Então, problema mostrado, Rua Manuel Maia Nobre, bairro do Farol, bem no finzinho aqui, opa, do eixo quartel. Muito obrigado, motorista. Gilvan Sofia, segue o bom dia. Eita, Douglas, tomou quase um banho aí, hein? Obrigada pelas informações. Infração de trânsito, inclusive, aí o que esse motorista fez, viu? A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da operação de fim de ano. Vamos voltar a falar agora com a Isabelle Monteiro, que tem mais informações pra gente. O feriadão foi tranquilo nas estradas, hein, Isabelle? Oi, Gilvan, bom dia para você, a Sofia, todos que acompanham o Bom Dia Alagoas. Olha, eu não diria que tranquilo, foi movimentado, viu? Isso porque a operação, que começou no dia 30 de dezembro e foi até agora, domingo, dia 3 de janeiro, ela teve aí mais ou menos 160 infrações. No total de acidentes foram 5, agora apenas 2 foram considerados graves.
8 pessoas ficaram feridas, mas felizmente nenhuma morte. O objetivo dessa operação foi garantir mais segurança nas BR 101, 104 e 316 aqui, que corta, né, o estado de Alagoas. Essa operação, Gilvan, aconteceu em pontos que são de maior número de acidentes, de crimes e de infrações. Vamos falar agora sobre o número de abordagens, né? Em relação aos veículos, foram 1.643 veículos abordados e 1.722 pessoas fiscalizadas durante esse período aí de feriadão do Réveillon, a operação da Polícia Rodoviária Federal. Ao todo, foram 35 testes de bafômetro e 5 autuações por ingestão de bebida alcoólica. Foram, ao todo, 56 flagrantes em relação à falta do uso de capacete, 28 em relação à falta do uso do cinto de segurança, um item tão importante, e 84, Gilvan e Sofia, em relação às ultrapassagens indevidas. 9 pessoas foram detidas, os motivos foram diversos, como embriaguez ao volante, o exercício ilegal da profissão, receptação, o tráfico de drogas, falsidade ideológica e também pela falta de habilitação. Agora, um caso que chamou a atenção aconteceu lá em Rio Largo, é que uma denúncia, na verdade, foi feita pelo 191, dizendo que uma pessoa, um homem que estava foragido da justiça, estava em um ônibus que circulava ali na região de Rio Largo. Esse homem chegou a descer desse ônibus que estava ali na cidade e pegou um outro que tinha destino para uma cidade lá na Bahia. Chegando na Bahia, esse homem finalmente foi detido pela Polícia Rodoviária Federal de lá do estado da Bahia. Agora, o ônibus que ele pegou aqui em Rio Largo estava totalmente irregular, fazia o transporte clandestino de pessoas e tinha também equipamentos de segurança que estavam faltando dentro do ônibus. Então aí, esse foi o caso que chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal, dentre tantos outros, né, um total de 160 infrações, poucos acidentes, vamos considerar assim, graças a Deus nenhuma morte, 8 pessoas apenas ficaram feridas, mas nenhuma numa situação realmente grave. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Isabelle.